Olá, Luquinhas, tudo bem? Hoje a gente vai começar a contar essa linda história, a história do Ministério Universidades Renovadas. Se você participa de um grupo, já queria pedir para você comentar qual é seu grupo, de qual universidade, de qual estado. Já interage aí no nosso vídeo. E esse vídeo, a princípio, vai ser uma versão um pouco mais curta, mais direta da história. E mais para frente a gente vai fazer um outro vídeo contando uma versão um pouco mais longa com tudo que antecedeu, até mesmo ali o surgimento da renovação carismática, até chegar aí no surgimento do ministério. Mas esse vídeo a gente vai falar sobre o surgimento do Ministério Universidades Renovadas. E não tem como contar essa história sem, ao mesmo tempo, contar um pouco da história do Fernando Galvani, que a gente conhece como Mococa, que foi esse universitário do qual Deus colocou o sonho de renovar as universidades do mundo inteiro. Então, vamos do começo. Então, o Mococa passou para estudar veterinária na UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, e quando ele entrou na UFV, ele já tinha tido a experiência dele do batismo no Espírito Santo. Na época, ele fazia parte do que hoje a gente considera o Ministério Jovem, a gente chama de Ministério Jovem, que era o Projeto Marcos. E aí o Mococa passou na universidade, e dentro da Universidade de Viçosa já existia um grupo de oração. No caso de Viçosa, a renovação surgiu ali através da universidade. Quando a gente esteve em Viçosa, no ENUR que aconteceu lá, pelo menos passaram para a gente a impressão, o entendimento de que a cidade de Viçosa é como se fosse uma cidade universitária, uma cidade que cresceu ao redor da universidade. Então, a universidade é esse ponto de referência. Tanto que o carnaval que acontece lá, o Seara, que em outros lugares acontece em paróquias, em rincões, enfim, esse carnaval acontece dentro da universidade, né? O carnaval católico. Então, na comunidade de Viçosa, dentro da UFV, já existia um grupo de oração com professores, com funcionários, com os alunos, né? E o Mococa se inseriu nesse contexto, né? Já trazendo ali a história dele com o batismo no Espírito Santo. Mas nessa altura a gente ainda não poderia chamar de ministério. Então ainda não havia o que a gente chama de sonho hoje de evangelizar as universidades. Mas como é que se deu então o surgimento do ministério? Na UFV é aquele tipo de universidade que tem a moradia estudantil, que alguns estudantes moram na universidade. Então o Mococa tinha um quarto na UFV e no quarto dele tinha um quadro mostrando Jerusalém. Se você ainda não teve a oportunidade de ver uma imagem de Jerusalém, você vai ver que ali tem sinagogas, igrejas, templos de diferentes religiões, porque ali convivem diferentes culturas, né, diferentes religiões, e muito parecido com a universidade nesse sentido de diversidade cultural, de pensamentos, de religiões também, de crenças. Então, no quarto dele tinha um quadro de Jerusalém, que ele tem até hoje, e na sua oração pessoal, na sua meditação, ele se deparou ali com a palavra de Atos, capítulo 5, versículo 28, que é uma palavra aí muito importante para o nosso ministério, onde os apóstolos estavam ali evangelizando em Jerusalém, eles já haviam sido proibidos uma vez, mesmo assim eles continuavam. Nesse capítulo de Atos, os poderosos daquela época estavam questionando eles, dizendo: olha, a gente já proibiu vocês, e vocês continuam falando sobre esse homem, né, sobre essa doutrina, que é a doutrina de Jesus. Então, mesmo ali num ambiente de muita diversidade, de muita diferença, eles continuavam anunciando o nome de Cristo, mesmo já tendo sido proibidos uma vez e correndo risco de morte, estavam eles lá. Então, o contexto envolve a experiência que o Mococa já tinha tido com o batismo no Espírito Santo, esse desejo de evangelizar na universidade, e um desejo que não fosse somente ali para a Universidade de Viçosa, um desejo que aquilo crescesse.
E essa palavra veio, então, junto com tudo isso que eu já falei para vocês, né, dar essa direção, né, de que precisava continuar anunciando não só ali, mas para outros lugares, para outras universidades. Então, o Mococa reúne alguns universitários e no carnaval seguinte, o Seara, né, ele promove ali os momentos que tinha lá no Seara, foi chamado de RCC Universidade, e aí o Mococa pôde falar, né, desse que já era o sonho, né, de que outras universidades fizessem a experiência, né, de ter um grupo de oração na sua universidade, e nesse Seara tinham pessoas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Tinham 53 pessoas ali, e a partir dali a missão começou a se expandir. E aí tinham 3 perguntas, basicamente, que foram meditadas. A primeira delas é: por que a renovação carismática católica surgiu em uma universidade? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, pelo menos por aqui, a gente sempre reflete nisso, nos primeiros encontros do ministério. Depois ele questionava, né, por que você está aqui hoje? E por último ele perguntava qual a sua resposta, depois de ver tudo isso que você está vendo nesse momento de falar de universidade, você também é universitário, qual é a sua resposta diante de Jesus, que nos chama a evangelizar onde nós estivermos, né, até os confins do mundo. Então, em 1994, surge o projeto Universidades Renovadas, aí depois desse Seara, depois de tudo isso que eu contei. E quando chegou em 1998, a renovação viu o quanto cresceu e tornou, então, o projeto Universidades Renovadas em secretaria. Era o período das secretarias na renovação. Depois vai se tornar ministério, mas era o período das secretarias. E para os jovens era a Secretaria Marcos, que era o evangelista mais jovem, né? E para os universitários ficou, então, São Lucas, que é um dos motivos da gente chamar de Luquinhas, e esse jeito carinhoso de falar. Então, em outros momentos a gente também vai falar um pouco mais sobre São Lucas. Então ficou Secretaria Lucas em 1998. Até que em 2004 as secretarias, então secretarias, passaram a ser chamadas de ministério. E a Secretaria Lucas então se tornou o Ministério de Universidades Renovadas, como a gente conhece hoje. E uma coisa bem interessante é que nesses 10 anos, o Ministério já estava presente em todos os estados e no Distrito Federal, com centenas, literalmente centenas, de grupos de oração universitários acontecendo. O sonho de amor para o mundo é algo muito bonito, muito belo, dado por Deus para nós. E aí eu te faço a mesma pergunta que foi feito lá no Seara, naquele primeiro momento, né? Diante disso, qual é a sua resposta para Jesus? Também, já nesse final de vídeo, queria pedir para você comentar. Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que eu errei alguma coisa? Não sei, me ajuda aí, comenta aí se faltou alguma coisa. E ainda continuo pedindo feedback de vocês, as sugestões para novos vídeos, porque como vocês viram desse vídeo, vão sair muitas outras reflexões, muitas outras histórias que a gente tem para contar. E o objetivo desse canal é deixar registrado mesmo essa nossa história, que não terminou, pelo contrário, continua. É isso. Deus abençoe, Luquinhas. Até o próximo.